Que a graça do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês. Eu quero, no início desta transmissão, transmitir um aviso para toda a Igreja Evangélica Congregacional aqui em Miguel Calmon. Nós ainda estamos no nosso processo de reorganização para podermos retornar ao templo. Desse modo, os irmãos continuem orando e nos acompanhando aqui para que você possa estar ciente do andamento e, sobretudo, do dia do nosso primeiro culto presencial nesse tempo de pandemia, ok? Então, continue orando, se colocando diante de Deus, pois eu creio que está perto do nosso primeiro culto presencial, ok? Nós estaremos passando ao longo desse processo de retorno ao templo todas as orientações para que possamos retornar de forma segura e tranquila, ok? Então preste atenção nas informações e continue orando para que Deus nos dê graça e sabedoria. Gostaria também de avisar a todos vocês que têm nos acompanhado nas transmissões, que logo que nós retornarmos para o templo, nós estaremos fazendo a transmissão dos cultos apenas pelo nosso canal do YouTube, ok? Então você que ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita, passe lá, se inscreva, para que todos os momentos vocês recebam as informações das nossas programações. Então, retomando, logo que voltarmos para o templo, só faremos a transmissão pelo nosso canal do YouTube, não estaremos mais transmitindo pelo Facebook, ok? Desde já, que Deus abençoe você. Na noite de hoje, nós contamos aqui com a presença dos irmãos da nossa equipe, Luiz, Davi, Daniel e Ernesto, nosso irmão Diácono Barbosa, e estará trazendo a palavra de hoje o nosso querido irmão pastor Rubens. Ok? Nós vamos orar e logo após Ernesto, se aproxime mais um pouquinho aqui, Ernesto. Dá para fazer um distanciamento legal. Eu acho incrível, eu gosto só de falar sobre isso, mas nem tanto, chega mais para lá. Algo incrível, gente, nesse tempo de pandemia a gente vai observando algumas coisas e eu creio que isso é coisa de pastor, né? Porque o sonho de todo pastor é ver uma igreja ativa e, sobretudo, uma igreja participativa, uma igreja obediente à palavra, uma igreja que é capaz de obedecer piamente à palavra do Senhor em todas as suas recomendações. Eu fico observando como nós conseguimos obedecer algumas regras que nos são impostas, pois se assim nós não a fizermos, certamente morreremos. Ou seja, o distanciamento social, vem para cá, Ernesto, vamos fazer, a gente consegue. O tocar as mãos, não, a gente consegue, não é isso? Usar a máscara, alguns conseguem, outros não. E eu fico observando como a gente consegue obedecer essas regras simples. E a gente não consegue obedecer a palavra de Deus com a mesma graça, com a mesma intensidade. Eu fico observando como que a gente consegue absorver eu vou usar esse termo, essas regras, estas recomendações, assim de súbito a gente obedece. E Jesus esteve no mundo conosco, Jesus veio à terra há 2000 anos atrás e nos trouxe a boa nova do Evangelho, nos ensinou a viver o princípio do reino, para nós termos uma vida legal, uma vida do bem e, sobretudo, garantir a vida eterna. Jesus nos ensinou a amar e a perdoar os outros.
Jesus nos ensinou que nós devemos olhar a vida com o olhar do coração, e a gente tem uma dificuldade enorme de aprender essas coisas. Então, o tempo da pandemia é um tempo que tem nos levado à reflexão. Pense nisso e aplica isso na sua vida. Sem contar outro detalhe fundamental que todos nós precisamos. Da mesma forma que nós adotamos essas regras de sobrevivência no tempo da pandemia, por que nós não somos capazes de adotar o princípio do discípulo, de termos um tempo devocional, de leitura da palavra, um tempo de oração, separarmos um tempo para jejuar, porque a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Pense nisso, como nós somos capazes de obedecer tais coisas e nós não conseguimos seguir o princípio da palavra. O Senhor Jesus diz na sua palavra que aquele que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos, esses são aqueles que me amam. Pensa nisso, vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite abençoada. Obrigado, ó Deus, porque o Teu Espírito Santo nos trouxe aqui. Ó Deus, ministra a Tua graça sobre a vida de Ernesto, através dos louvores. Ministra a unção do Teu Espírito Santo sobre a vida do pastor Rubens. Pai, e abençoa todo o Teu povo que nos ouve nesta noite, aqueles que estão nos assistindo, que o Senhor abençoa. Ó Deus, eu quero orar agora pelo Brasil, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação. Nos livra do mal, vem confortar o coração de todos aqueles que perderam os seus entes queridos. Sim, Pai, conforta, consola, Pai, e dai-nos, ó Deus, um olhar de graça, um olhar de misericórdia e, sobretudo, um olhar de vida, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe, Senhor. Abençoa o Teu povo nesta hora e recebe os nossos louvores e a nossa adoração, no nome de Jesus. Amém. Ernesto vai chegando e adorando a Deus. Amém. Glória a Deus e aleluia. Graça e a paz. Boa noite, meus irmãos. Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Deus está cuidando de você. Então, só segue o teu coração, aqui a tua alma, porque Ele cuida de você. Amém? Onde você está aí, feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor com essa canção, dizendo que Ele cuida de mim, porque é Ele que nos dá a direção certa. Senhor Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se na porta nos deixa aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas sombras das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão.
Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Nesse mesmo período de oração, Senhor, vamos adorar o Senhor Jesus Cristo com uma canção que, se o sol se pôr, é Ele que nos guia. Se a tempestade da vida vier em nossas vidas, Ele é o nosso abrigo, Ele que nos protege, nos guarda de todo mal. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus grande, poderoso, grande El Shaddai. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo, meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, Tu és o Deus da minha
minha salvação és tu, Senhor, és o meu dono, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Pastor Rubens, louvado seja Deus. Glória a Deus. Boa noite. Antes de nós falarmos da palavra de Deus, queremos fazer um comunicado que no momento nós estamos transmitindo a live somente pelo Facebook, ok? Que Deus possa te abençoar aí na sua casa, aonde você está, você que esteja ligado agora na nossa live, que você esteja orando por nós. Nós temos uma pequena equipe aqui, fazendo esta live, se preparando. Eu tenho certeza que no coração do pastor Samuel, ele quer dar o melhor para Deus e para você, meu irmão, que é membro desta igreja, da igreja congregacional de Miguel Calmon, que possamos estar juntos para sempre adorarmos, glorificarmos e exaltarmos ao Senhor. Ainda que estamos nos preparando para o culto presencial, mas também vamos dar continuidade, né, às filmagens, às lives dos cultos. Então, querido, que você possa estar atento a todos os anúncios que o pastor está fazendo, direcionando cada um de vocês. Então, queridos, que você possa estar atento nesse momento, aquilo que nós vamos falar. Eu creio que vai vir do coração de Deus para os nossos corações. Nós vamos usar a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 4. É uma passagem muito conhecida de toda a igreja do Senhor. Fala sobre Eliseu, o profeta Eliseu, aumenta o azeite da viúva. E hoje nós vamos falar, como eu sempre falo, né, nós colocamos um tema e hoje é: que tipo de herança você quer deixar? Que tipo de herança você quer deixar? Talvez você fale assim: ué, o que o pastor vai extrair desse texto para falar de herança, né? Eu tenho certeza, assim como Deus nos trouxe uma revelação, Deus vai trazer também ao seu coração no decorrer da nossa palavra, com certeza. A palavra diz assim, capítulo 4, versículo 1 de 2 Reis: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. E chegando o credor para levar os meus 2 filhos, para lhes serem escravos, Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me, que é o que tens em casa?
Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Bendito seja Deus. Pai, nós já oramos no início, mas eu quero me colocar à tua disposição, à disposição do teu Santo Espírito, para que tu possa trazer a revelação através das tuas santas escrituras, Pai, para os nossos corações, nos dando um norte, nos dando uma orientação para podermos viver nesses dias, porque nós precisamos entender que precisamos viver a cada dia, confiando em Ti, confiando na Tua provisão, confiando que Tu é o Deus que cuida, que zela por cada um dos Teus filhos. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, você que está nos ouvindo, você que está acompanhando essa live, vocês que estão aqui trabalhando, eu quero dizer para você algo importante. Talvez vocês jovens ainda não se depararam em estar pensando em construir família, falar de futuro. E nós que já somos casados e constituímos família, sempre procuramos falar a respeito de que vamos fazer, o que vamos providenciar, o que eu posso deixar para o meu filho, se caso eu venha a morrer. Muitos dos pais, muitos dos chefes de família perguntam isso: o que eu vou deixar? Qual é a herança que eu deixarei para a minha família? E esse é o tema. Que tipo de herança você quer deixar? Então nós vamos pegar esse texto e entender que aquela mulher, ela dependia somente do seu marido, e agora ela começa a olhar em volta e se sente desamparada, se sente afligida pela sua perda. Mas a leitura que hoje nós fizemos fala que ela vai ao profeta e começa a declarar com uma confiança que muitas das vezes nós não temos. Ela chega para Eliseu e diz: olha, o meu marido morreu e tu sabes que ele era discípulo. Discípulo. Então eu quero que você grave agora essa palavra, discípulo. E ele era o teu servo. Quer dizer, ele servia, além de ser discípulo, ele servia a Eliseu. Discípulo de quem? Discípulo de Eliseu, discípulo de Deus. E agora ela começa a se lamentar diante do profeta, e eu creio que ela já tinha orado a Deus, porque o profeta, ele representava a Deus. É como ela estivesse falando com Deus: Deus, olha, meu marido morreu, e agora eu estou desamparada, tenho 2 filhos. Mas não foi só isso. Agora ela chega e declara um fato real, que diz que o credor chega e bate a sua porta, e agora quer retirar dela a única coisa que lhe resta, seus 2 filhos.
Para quê? Para servir de escravos, para trabalhar para aquele homem, para que a dívida fosse paga. Interessante isso. Eu quero ressaltar duas coisas. A mulher vai reivindicar a Deus a posição do seu esposo, do seu marido, que ele era discípulo, servo, atuante na obra de Deus. Porque a declaração dela é essa. E agora, nós vamos encontrar no versículo 2, olha o que está escrito no 2, irmãos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada. Mas ela tinha. Ela depois declarou: eu só tenho uma botija. E através daquilo que ela apresenta a Eliseu, o profeta começa a ministrar na vida dela o verdadeiro milagre. O verdadeiro milagre. Por quê? Porque ela não recorreu a um homem comum, ela não recorreu a qualquer pessoa, ela recorre ao profeta, ela recorre a Deus. Eu quero dizer para você, esse Deus que essa mulher servia juntamente com a sua família, é o mesmo Deus que eu sirvo, que nós servimos. É o Jeová, o Deus de provisão. Deus de provisão. Aí começamos a ver a diferença daquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Queridos, a pergunta foi enfática: o que tu tens em casa? Parece que Eliseu já sabia o que ela tinha, mas ela precisava o quê? Declarar. E muitas das vezes nós não abrimos os nossos corações. Eu tenho essa expressão: muitas das vezes não ficamos nu diante de Deus e declaramos a nossa necessidade, talvez por orgulho, ou seja qual for o motivo, e nos escondemos, como no princípio Adão se escondeu. Mas essa mulher, ela foi verdadeira, ela se desnudou para Deus e falou: olha, eu não tenho nada. Quando ela olhou dentro dos olhos do profeta, ela lembrou: não, eu tenho alguma coisa, eu tenho uma botija de azeite. E através dessa botija, Deus então começa a ministrar na vida dela. Eu tenho a certeza que você, como discípula ou como discípulo, saiba de uma coisa: se você estiver com necessidades, eu creio que da mesma maneira em que Deus operou esse milagre, se você precisar de um milagre, Deus fará na sua vida. Porque o mesmo Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Ele não vai mudar. É interessante que ela declara assim: olha, ele veio buscar os meus filhos para ser escravos. E eu parei e analisei: olha, não é bem assim. Não é assim que a música toca. Deus, filho de discípulo não pode ser escravo, irmão. Porque filho de discípulo, ele está na aliança de Sara e não de Agar. É diferente. Jamais um filho de discípulos, aleluia, ele pode se tornar um escravo. Querido, você que está nos acompanhando nessa live, você que está ouvindo esta palavra, talvez você possa ser escravo de alguma coisa, de algum sentimento, de algum vício, que você tem tentado largar, você tem tentado deixar. Às vezes você está sendo escravo de sentimentos destrutivos na sua vida. Você não consegue perdoar uma pessoa, você não consegue se relacionar com Deus, porque você tem um coração pesado. Nessa noite o Senhor está falando para você: se você for discípulo, você não pode ser escravo de ninguém, de nada, nem dos seus sentimentos, nem das suas emoções, e nem dos seus pensamentos, porque o Deus é o nosso Deus libertador. Esse Deus é o Deus que sara as feridas. Essa mulher estava com uma ferida emocional muito grande, mas quando ela recorre a Deus, Deus vem e trabalha no coração dela. Eu quero convidar você nesse momento a pular a palavra de Deus para Gênesis,
Nós vamos lá em Gênesis capítulo 12, rapidinho. Se você está aí acompanhando. 12, versículo 3. 12, 3. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Para quem que Deus estava falando isso? Para Abraão. E essa era a filha de Abraão. Essa era uma filha de Abraão. Agora, se você continuar lendo comigo, capítulo 21 de Gênesis. Olha só. Capítulo 21, versículo 10. Disse Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Queridos, presta atenção. Esse Deus que fala com Abraão, Ele está falando comigo hoje, está falando contigo hoje, está falando conosco, está falando com a sua igreja. Nós não somos escravos, nós somos filhos, e não podemos ser escravos, porque já está colocado para nós esta lei. Se nós formos para o Novo Testamento, no livro de Gálatas, olha o que está escrito em Gálatas, irmãos. Gálatas, capítulo 4, versículo 22 em diante diz: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e o outro da livre, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é a nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dá a luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia aos que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora, contudo, que diz a Escritura: lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. A igreja é livre, irmão. O que isso está falando para nós nos dias que nós estamos vivendo hoje? Você é livre. Claro que você tem deveres a cumprir como ser humano, mas você é livre. Não importa o que está acontecendo nesse momento com você, não importa o que está acontecendo, o que você está vivendo, importa que você, meu irmão, faz parte dessa aliança que foi feita com Abraão e Sara, pela fé, pela fé. Esse é o primeiro tópico, irmãos, que nós extraímos dessa palavra. O que Deus está falando conosco nesta noite? Queridos, presta atenção. O inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas o nosso Deus, que tem uma aliança conosco, no Calvário, em Cristo Jesus, na nova aliança no sangue do Cordeiro, Ele te chama a ser livre.
Ele já te libertou. E se você confiar nesse Deus de provisão, Ele vai prover para você, para a sua família, nesse momento que está faltando, nesse momento que o desemprego está sendo em massa. Talvez você está desesperado, já não sabe mais para onde vai andar, se virar. O auxílio emergencial talvez não está cobrindo o seu déficit, mas você não pode confiar no auxílio emergencial. Você precisa confiar, sabe em quem? Em Deus. Jeová Jireh, aquele que é o provedor da sua vida. Ninguém vai fazer milagre senão Deus na sua vida. Se você está precisando de um milagre hoje, creia em Deus. A segunda lição que eu tiro, falar de relacionamento. Veja, queridos, qual foi a orientação do profeta? Qual foi a orientação de Deus para aquela mulher? Vá aos seus vizinhos e pegue e peça vasilhas vazias, não poucas. Olha a orientação, não poucas. Porque Deus não é Deus de mixaria. Deus não é Deus de fazer pequenas coisas. Ele orientou, traga muitas vasilhas. Não poucas, muitas. Meu Deus é Deus que sobeja. O meu Deus, Ele faz coisas tremendas. Ele vai fazer sobejar na sua vida. Quando nós abrimos a palavra de Deus, encontramos Deus. Além de fazer a multiplicação dos peixes e dos pães, Ele ainda coloca mais 12 cestos cheios. E eu tenho que crer nisso, porque o meu Deus, Ele continua sendo o mesmo, Ele não muda. Ele continua operando maravilhas. Então eu quero que você creia, meu querido. Creia nesse Deus que fez jorrar azeite, que fez a multiplicação dos pães, do Deus que disse haja luz e houve luz. Creia na palavra do Senhor. O relacionamento vertical é o relacionamento com Deus, irmãos. Essa mulher tinha relacionamento, porque ela aprendeu com o marido o relacionamento com Deus. Ela deixou isso bem claro nas suas palavras. E o profeta a instiga a esse relacionamento quando vai, olha, pega, entra no seu quarto, fecha a porta. Aí eu me lembro lá de Mateus 6, quando você orar, entra no seu quarto, fecha a porta, vai orar. O Pai que te vê em oculto e ouve em oculto, também vai te abençoar em oculto. Olha, queridos, olha bem como é que Deus começa a trabalhar na vida dessa mulher. E agora ela entra para dentro de casa, deixa a botija que está cheia ali e começa então a encher as vasilhas. Mas como é que se dá o milagre? Aí é que vem o segundo relacionamento, o relacionamento horizontal com as pessoas, irmãos. Se essa mulher não tem um bom relacionamento, ela não vai conseguir vasilha nenhuma. Que na primeira porta que ela bate, ué, você está querendo vasilha? Não, você nunca conversou comigo. A importância, irmãos, da igreja ser benquista na face da terra. Nós somos a igreja. Qual é o seu relacionamento que você está tendo com as pessoas que estão à sua volta, com a sua família? Relacionamento com os seus vizinhos, com os amigos. Se você não tiver esse relacionamento, irmãos, se essa mulher não tem, Deus não poderia fazer um milagre. O milagre foi grande, irmão. Não foi um pequeno milagre, foi um grande milagre. E no final ela diz: me chega mais uma vasilha. E seu filho, um dos filhos diz: não tem mais vasilha. E a palavra do Senhor diz que o azeite parou.
de jorrar. Mas o mais importante, irmãos, é que, além desse azeite visível que estava na botija, ela tinha um azeite espiritual, ela tinha um azeite que é o Espírito de Deus na sua vida. E ela vai recorrer à pessoa certa, ela vai recorrer à pessoa que realmente poderia trabalhar na vida dela. Deus, nessa noite eu te convido a buscar ao Senhor Jesus, o nosso Deus. Querido, sabe por quê? Porque a nossa vida está no controle de Jeová, Elohim. Elohim quer dizer controle. O Jeová, o Deus que está na minha vida, é o Deus que controla a minha vida. É o Deus presente, é o Jeová chamar. Ele está presente, Ele precisa estar presente. E Ele deseja se relacionar com você. Ainda no meio da pandemia, aonde você estiver, Deus quer se relacionar com você, comigo, com cada um de nós. Deus está ministrando ao meu coração, e eu creio que está ministrando agora no teu coração. O testemunho dessa mulher é tremendo, irmão. Ela foi suprida totalmente. Agora ela, além de ter azeite para o cuidado seu e dos seus filhos, ela paga a sua dívida e é livre da dívida. Mas por quê? Porque ela creu na palavra do profeta, ela creu na orientação do profeta, ela creu na direção e obedeceu a voz de Deus na sua vida. Deus deu um norte para ela. Queridos, que tu possa nesta noite crer que quando Deus falar contigo, Ele vai cumprir cabalmente aquilo que Ele está prometendo para você. Deus não é como um homem que mente. Nosso Deus é um Deus poderoso. O Deus da provisão nesta noite está aqui. Ele está aí, porque Ele é onipresente. Ele está na minha casa, na sua casa. Ele está vendo a sua aflição, a minha aflição, a aflição de cada um de nós. E eu tenho a certeza absoluta, irmão, que Ele não vai faltar com você. Mas para isso você precisa ter o azeite espiritual na sua vida. Aleluia. Louvado seja Deus, glorificado seja o Senhor. O azeite só parou porque não tinha mais vasilha. Porque se tem mais vasilha, ia continuar jorrando. Por quê, irmãos? Porque ela tinha crédito com Deus, ela tinha o azeite espiritual que fazia gerar o azeite físico, material. Muitas das vezes não queremos obedecer a palavra de Deus. E eu quero dizer para você, você comete um erro muito grande, querido. Você comete um erro muito grande. Deus está te chamando para um relacionamento. Está nos chamando a um relacionamento profundo. Para que a gente possa, no momento de crise, no momento de angústia, nós podemos chegar diante dEle com fé e confiança e dizer: eu estou aqui, Senhor, eu sou o teu discípulo, eu preciso de um milagre na minha vida. E eu tenho a certeza que Deus vai operar um milagre. Eu convido você nesse momento, se você está sentado em alguma cadeira, sentado em um sofá, ou até mesmo deitado no conforto da sua casa, eu quero chamar você a meditar nesta palavra. Que tipo de herança você vai deixar para o seu filho, querido? Esse homem não deixou nada material, mas ele deixou algo poderoso na vida da sua esposa e dos seus filhos: fé, uma herança espiritual. Porque ele se apresenta como discípulo, a mulher apresenta o marido como discípulo, um homem que cuidava dos afazeres da casa do Senhor, daquele que tinha cuidado com as coisas de Deus. Ele era um servidor de Eliseu. Eu tenho a certeza absoluta, meu irmão, se você servir a Deus, não vai lhe faltar nada.
ainda que os homens falte a palavra contigo, ainda que o homem possa decepcionar você, eu tenho a certeza que Deus jamais vai decepcioná-lo ou decepcioná-la, porque Deus nunca me decepcionou. Eu tenho a certeza que Deus já se decepcionou comigo, mas eu com Deus, nunca, nunca, porque o meu Deus é um Deus que supre as nossas necessidades. É um Deus que está presente, é um Deus que está no controle de todas as coisas. Não pensa você que Deus não está no controle. Não pensa você que são as autoridades. Ou pensa você que seja qualquer outra pessoa que possa estar no controle da situação. Não, meu irmão. Deus está no controle. O diabo pensa que está no controle, mas ele não está no controle. Quem está no controle é o Senhor, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que fez jorrar azeite na casa da viúva. Não me pergunte como é que ele fez esse milagre, meu irmão. Como ele pegou aquela pequena botija e encheu, não diz o número de quantas vasilhas foram cheias, mas deu para pagar uma dívida. E eu acho que essa dívida não era pequena. Aí ele ainda disse para ela: você agora vai viver do resto. Quer dizer, para a vida toda. Imagine isso, irmãos. Imagine a bênção de Deus na vida dessa viúva. Deus não vai deixar faltar. Ele é supridor das suas necessidades. Reflita nisso. Não pense que alguém vai querer fazer alguma coisa por você, não. Às vezes até queremos fazer alguma coisa, mas às vezes somos impossibilitados. Mas nosso Deus não. Nosso Deus, as coisas impossíveis é para Ele. É Ele que faz o impossível, não nós. Então, querido, que você possa entender que você, como um discípulo de Jesus Cristo, que ordena bem a sua casa, que ensina os seus filhos no bom caminho que deve andar, Ele está te observando. E no momento que você precisar dEle, Ele vai estar aí na tua casa para te acudir, para falar: filho meu, eu estou contigo. Não se desespere. Eu estou agindo na sua vida. Eu estou falando isso, irmãos, porque eu sou uma testemunha viva de como Deus cuida de mim e da minha família. Eu não vou deixar uma herança material para os meus filhos, mas eu tenho a certeza que em todo tempo eles vão lembrar que eu estou deixando para eles uma herança espiritual, que é mais valiosa, irmãos, que qualquer outro tipo de herança que você possa deixar. Não fique preocupado. Coloque a sua família na mão de Deus e você vai ver que Deus vai cuidar. Ainda que você esteja ausente, ainda que você parta para a eternidade, você saiba que Deus vai cuidar nos mínimos detalhes. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você que está aí, a orar comigo, meu querido, minha querida. Vamos orar. Você que está aqui conosco também no templo, trabalhando, fazendo essa live, eu quero que você feche os seus olhos, ore, coloque o Senhor na tua vida realmente, coloque Deus, creia que Deus, Ele está aqui e vai fazer algo na sua vida, aquele algo que você está precisando, seja uma porta de emprego, seja um negócio que você quer realizar, mas está com medo. Nesse momento de incertezas absolutas, não podemos ter certezas de nada, mas eu quero te convidar a ter certeza em Deus. Coloca
os seus projetos nas mãos de Deus. E se você não tem projeto nenhum, você não tem nada, eu te convido a colocar a sua família na mão de Deus. O seu dia de amanhã na mão de Deus. Vá diante dele com confiança, com a certeza que você vai conquistar, como essa mulher conquistou, o que ela precisava. Eterno Deus, Pai querido, Pai santo, Tu és o Deus de provisão. Eu não sei, Senhor, se do outro lado, os Teus filhos que estão acompanhando essa live, estão necessitando de algo, estão precisando de uma orientação, Senhor. Eu não sei, mas Tu sabes. E eu te peço agora, em nome de Jesus, visita-o, dando, Senhor, um norte, norteando, dando uma orientação, para que ele possa tomar as decisões corretas nas suas vidas. Pelo amor do Teu santo nome, eu te peço agora, Pai, visita cada um dos Teus filhos, seja aqui, seja em qualquer outro estado, em qualquer outra cidade. O que eu peço, Senhor, é que Tu possa agora tirar todo o pessimismo, todo o engano, toda a mentira que o inimigo lança sobre ti, para que ele possa ter uma visão espiritual, que ele possa olhar com os Teus olhos, Senhor. É o que eu peço e oro e já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Pastor Samuel. Graças a Deus. Pastor Rubens, muito obrigado, que Deus continue abençoando sua vida. Você que ouviu a palavra, que você possa estar com o coração aberto e, sobretudo, pedir ao Espírito Santo de Deus que aplique no teu coração essa palavra poderosa do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Nós estamos chegando ao final da nossa transmissão de hoje, da live da Igreja Congregacional de Miguel Calmon. Nós iniciamos com o nosso canal do YouTube e Facebook, mas infelizmente nós estamos com um problema no nosso provedor aqui de internet e nós conseguimos transmitir pelo Facebook usando os dados móveis, mas no YouTube não foi possível. Mas o culto foi todo gravado e ele vai ser postado no YouTube. Então você pode ir lá novamente, ouvir a palavra e eu creio que Deus ele vai te abençoar poderosamente. Irmãos, continue orando. Eu estava agora com o diácono Reinaldo vendo algumas coisas e se Deus quiser, nós estaremos realizando o nosso culto no próximo domingo, dia 23. Amém? Então anote aí na sua agenda, próximo domingo, dia 23, nós teremos o nosso culto presencial no domingo pela manhã, ok? Então estejam atentos, nós estaremos disponibilizando os meios e as condições para que você faça o seu cadastramento. Olha que coisa. Pois no templo aqui, nós só poderemos comportar, obedecendo o distanciamento e todos os protocolos de prevenção, nós só teremos 54 lugares. Então nós faremos uma lista. Agora tem um detalhe que nós precisamos observar, e vocês também. Família, eles podem estar juntos, ou seja, assim nós ganharemos mais espaço, ok? Então, quando você for fazer o seu cadastro, você já vai pontuar lá, você e o número de pessoas da sua família, obedecendo os critérios. Observe, crianças de 12 anos para baixo, não, barba está bonita, Daniel. Crianças de 12 anos para baixo não pode vir, ou seja, as crianças 2 anos para baixo não poderão vir para o templo.
Esse é um detalhe importantíssimo. 12 anos para baixo. Assim como aqueles outros que também fazem parte do grupo de risco, ok? Então, você que faz parte do grupo de risco, esteja atento também às recomendações, ok? E os idosos, vocês também serão orientados do procedimento também, ok? Então, estejam orando, anote aí, 23 de agosto, domingo pela manhã, nós teremos o nosso primeiro culto aqui. Na última reunião com a liderança da igreja, nós decidimos fazer, por enquanto, somente no domingo pela manhã, mas, novamente, nós estamos orando, conversando também com o diácono Reinaldo agora há pouco, e de acordo também com outras orientações que nós estamos recebendo, nós estamos estudando também a possibilidade de fazermos manhã e noite no domingo, ok? Então estejam atentos, orando e observando tudo que está acontecendo à sua volta, e assim como foi dito na noite de hoje, você não precisa ter medo, ok? Não precisa ter medo. Outro ponto fundamental também, que juntamente com os irmãos que estão conosco aqui, já desde o início, o pessoal do louvor, que eles também nós estaremos articulando, Ministério de Louvor, o pessoal aí, estejam atentos, porque há uma necessidade de preparo também, de ensaio e orientações também, para que vocês estejam conosco nos cultos. Amém? Deus abençoe, uma noite abençoada, nós vamos orar e impetrar a bênção, terminando assim o nosso culto. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela noite de hoje, te agradecemos pela tua palavra, palavra do coração de Deus para o coração do teu povo. Deus, muito obrigado pela vida dos irmãos aqui, por esta equipe de trabalho que tem se colocado à disposição para servir, que o Senhor possa abençoá-los poderosamente. Ó Deus, abençoa dia a dia a vida de pastor Rubens, tu és o Senhor da vida dele, abençoa a sua esposa, toda a sua casa, filhos e netos, que a graça do Senhor esteja sobre a vida dos teus filhos. Pai de amor, abençoa o teu povo no assentamento, o teu povo no Umbuzeiro, o teu povo em Jacobina e todo o povo de Deus aqui em Miguel Calmon, em toda a terra. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a igreja do Senhor aqui e sobre o povo de Deus em toda a terra, até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Ebenezer. Ebenezer. Grande abraço.